Nós queremos começar essa live lendo a palavra de Deus e em seguida orando em nome de Jesus. O texto diz assim a partir do verso 1: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? E ainda completando aqui, nós vamos até os 10, né? Diz assim: os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Agora nós vamos orar. Eu convido você para orar comigo. E em seguida nós vamos meditar nessa palavra a respeito do cuidado de Deus para conosco, em nome de Jesus. Convido você para orar comigo nessa manhã. Senhor nosso Deus, te damos graça pela tua palavra lida. Ajuda-nos a entender a explanação dessa palavra nessa reflexão matinal, desse devocional, para nos abastecermos, Senhor, da tua palavra, colocar em prática e assim, Senhor, viver de acordo com a tua vontade e agir também de acordo com a tua vontade nesse dia que o Senhor nos presenteia. Nós te oramos e te agradecemos por esse momento bom, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós estamos diante dessa palavra tremenda e abençoada que nós lemos aqui juntos, né? Eu e você, que é o Salmo 34. Nesse momento em que nós lemos esse texto, nós lembramos de como Deus age, né, a favor do seu povo de maneira espetacular. E interessante, Deus age através de várias coisas para fazer com que o seu povo, mesmo no meio das guerras, das lutas, sempre sejam vitoriosos. E entre muitos meios que Deus usa para abençoar o seu povo, Deus tem anjos. O salmista, ele fala aqui a respeito do anjo de Deus pode fazer. Ele diz assim no versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, nos livra. Então Deus é um Deus de livramento. Deus é um Deus que tem compromisso com o seu povo, pelo seu amor. Não é porque o povo merece, não merecemos nada. Mas o amor de Deus nos doou essa graça, que é um favor imerecido. Sem merecimento algum, Deus nos dá da sua graça. Então, gente querida, esse salmo faz lembrar de um momento em que o povo de Israel estava vivendo um momento de angústia, assim como Davi, quando ele fala aqui, e ele estava aflito. É o versículo 6. Você pode, alguém também pode ver aqui: amou-se aflito, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esses momentos de luta e de dificuldade que muitas vezes Davi passou, o povo de Israel passou, e a gente também tem passado. Quando as coisas não estão tão difíceis, nós oramos a Deus, né? Conversando com Deus. Mas nota, quando as coisas estão difíceis, a oração ela tem um peso diferente, ela vira um clamor, que é algo que está partindo a alma, como fosse um grito de socorro. Uma coisa é você conversar naturalmente, outra coisa é você suplicar, sabe, pedir ao Senhor, intervém. Eu não sei o que fazer nem como fazer diante de determinadas situações. Mas o Senhor tem uma saída. Intervenha, Senhor, tenha misericórdia. E o Salmo fala justamente isso. Davi está clamando, né? Porque ele está aflito. O texto diz: clamou este aflito, está se referindo a ele. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Note uma coisa interessante. Deus simplesmente ele não só faz ouvir, ele age. Ele age. É fiel, poderoso, ele não mudou, ele é o mesmo. Bem? E a sua palavra garante isso. E quero mostrar também aqui, irmãos, eu quero ler da palavra, você pode ler aí. E a palavra diz algo interessante no segundo livro de Crônicas. Você depois pode pesquisar aí, sua Bíblia, capítulo 32, quando Senaqueribe, né, ele invade Judá e Deus destrói o seu exército. De que maneira Deus destruiu o exército de Senaqueribe? Enviando apenas um anjo, destruiu mais 145 mil soldados foram exterminados, destruídos de uma hora só por apenas um anjo. Queridos, eles também fizeram uma oração assim simples, tranquila. Não, eles estavam apavorados. O exército tinha cercado toda a cidade de Judá e estava a ponto de exterminar tudo, acabar tudo. E a oração deles foi um clamor, foi um grito de socorro. A última esperança que eles tinham era Deus, não tinha recursos bélicos nem exército preparado para enfrentar um exército de mais de 100 mil homens. Todos eles aparelhados com os materiais de guerra, com aquelas armas todas, os carros, seus cavalos, suas lanças, suas flechas, seus escudos, suas espadas. O exército estava aparelhado e o exército já vinha de várias guerras e várias vitórias. E os deuses das nações daqueles povos não deram livramento, porque só há um Deus no céu, na terra, no mar, no universo, Criador de tudo. É o único. E é esse Deus de Israel a quem eles serviam, que nós também servimos, que nos clamaram a Deus. No capítulo 32 desse segundo livro de Crônicas, versículo 18 diz: e clamaram em alta voz. Aqui na verdade, esse grito aqui foi do exército sírio, para dizer ao povo de Israel que os deuses das outras nações não salvaram eles, e perguntaram: quem é o Deus de vocês? Os deuses das outras nações não livraram eles do nosso exército. E vocês?
E esse Deus de vocês, quem é? Ele não conhecia o Deus de Israel. Não conhecia. Está aqui, clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos das terras, obra das mãos dos homens. Agora olha que coisa séria. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Exclamaram. Clamar, irmão, aquela oração desesperada. Sabe, é aquele momento difícil na sua vida que ninguém vai entender a sua lágrima, seu choro, seu pranto, sua dor, a dor da sua alma. Você está passando e tem passado. E às vezes o seu grito aos céus, você expõe a sua situação, e às vezes você não sabe nem o que falar mais, e vai chorar, e vai gritar, e meu Deus, me socorro. O grito da alma, é um grito de desespero. Às vezes é um grito até em silêncio. O grito da alma, muitas vezes, é um grito em silêncio. Ninguém está vendo, está ouvindo. Você está se derramando da presença do Senhor. Senhor, olha para a minha situação, me socorro. Me socorro. Exclamar. O versículo 21 diz, queridos, olha. Então o Senhor enviou um anjo, apenas um anjo, que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Sabe o que aconteceu? Os filhos dele mataram esse rei aqui, aquele. Era o príncipe do exército ali da Síria. Versículo 22 diz: assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Quando Deus dá uma vitória, gente, é para todos saberem e ouvirem o que Deus fez nas nossas vidas, nas vidas do povo de Deus. Por isso que é tão interessante quando você recebe de Deus algo, você dá a Ele uma gratidão, agradecer. Tem pessoas que fazem um culto de gratidão a Deus, se juntam com os seus irmãos para adorarem ao Senhor e agradecer seus grandes feitos, os livramentos, suas bênçãos, suas vitórias. E aconteceu isso também quando Jesus ele curou 10 leprosos. 10 foram curados e saíram tão felizes, mas um deles parou, pensou, orou e voltou até onde Jesus estava. E foi agradecer a Jesus. Imaginando aquela cena, que vemos chegando perto de Jesus, dobrando seus joelhos, adorando Jesus e agradecendo ao Senhor. Obrigado. Sua intervenção mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu ser. Posso voltar para a sociedade, posso voltar para a família, posso vir trabalhar. Pronto, restaurado. O Senhor me restaurou. O Senhor me deu outra chance. Oi, gente querida. O dia de hoje é uma chance que Deus está te dando. Um presente
É por isso que o dia de hoje é chamado de dia presente, porque é um presente de Deus. O que você vai fazer nesse dia? Agradece a Deus. Louve a Deus. Ame a Deus. Vive esse dia para Deus. Ainda que você vá trabalhar, sua labuta secular, né? Trabalho secular. Mas não deixe de ter um coração agradecido. E que seja um dia de louvor, de graça, um dia de bênção, um dia de vitória. Vamos orar? Eu quero que você guarde essa reflexão, esse salmo de Davi. Clamou esse aflito. E o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O clamor, ele vem de um momento de aflição, de desespero, de dor, onde quem está de fora não vê o que você está passando, sabe o que você está sentindo. Seus desesperos, suas guerras internas. E as guerras, elas não só são externas, são internas também. Batalhas da mente. Às vezes são guerras que você mesmo precisa vencer o seu ego, o seu eu. E você luta contra você, contra a sua carne, contra os dardos inflamados do inferno, contra a sua mente, contra a sua vida. Depois tem as guerras do dia a dia. Você tem que enfrentar com sabedoria, clamando a Deus. A gente está com um sorriso ali no rosto, na frente das pessoas, mas lá por dentro está clamando a Deus. Não só por você, mas clamando até por outras pessoas. Estão quase sucumbindo diante das guerras, das batalhas da vida. Clamar, orar, aquela oração que vem, sabe? Não são palavras programadas, não. É um grito da alma. E às vezes nem palavras tem. Às vezes só tem lágrimas. E Deus sabe o valor de cada lágrima. Às vezes tem saído de você. Mas Ele quer ouvir a tua oração, o teu clamor. Ame, bota para fora o que você está querendo, o que você está sentindo. E quando você estiver de posse da sua vitória, abre a boca para contar o mundo que Deus fez na tua vida. Isso. Não simplesmente abra a boca para pedir, mas abra para testemunhar daquilo que Deus já está planejando, bem planejado, e está te entregando no que é Deus. Deus abençoe você. Vou orar por você. Vamos orar. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Eu quero orar intercedendo por essa pessoa que me assiste, que está orando comigo nesse momento. Senhor meu Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Israel. De Elias. Deus de Eliseu. Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nosso Pai amado. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, pedimos a Ti em oração. Nesse momento eu quero apresentar essa pessoa que está do outro lado da tela aí, me assistindo, que está orando comigo nesse momento. Venha na causa e na vida dessa pessoa, Senhor, como seu coração impassível. Mas uma coisa eu sei, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nada está fora do seu controle. Oh meu Deus, meu Pai, meu Criador. Intervém agora, Senhor, na causa desse meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo, que ouviu a Tua palavra. Dê uma vitória, Jesus. Assina uma resposta de vitória nessa manhã na vida dessa pessoa.
Talvez essa pessoa tenha chorado não só por seus problemas, mas problemas de sua família, de sua parentela, de amigo. Esteja perdido, esteja sem saída, enfrentando um sério. Então, Senhor, intervenha. Dê uma vitória para que o seu nome seja glorificado e o mundo saiba o que o Senhor fez na vida dessa minha irmã, desse meu irmão, ou através da vida deles. Ou na vida de algum parente, amigo, vizinho, colega, não sei, mas o Senhor sabe com quem essa pessoa tem orado. Quem essa pessoa tem clamado ao Senhor. Nesse momento eu te peço, Senhor, socorre. Assim como os teus filhos fizeram no passado. Esse salmo que nós lemos de Davi, quando ele diz, clamou este aflito. O Senhor lhe respondeu, meu Deus. O povo de Judá também ali clamou aflito, pediu socorro, e também o Senhor socorreu. O Senhor enviou os seus anjos. Que bom, Senhor, que o Senhor tem anjos que acampam-se ao redor daquelas pessoas que temem ao Senhor. E a tua palavra ainda diz que esse anjo livra. Assim como ali no passado, um anjo apenas livrou o povo de uma nação toda. Teve uma grande vitória, não vinda da mão humana, mas vinda do alto, vinda do Senhor. Vinda das tuas poderosas mãos. Quando o Senhor libera um anjo para que dê vitória ao povo de Israel, destruindo o exército assim. Tem causas que aos nossos olhos é como se fosse um exército que vence sobre nós. E às vezes olhamos para os lados e não vemos saída, mas sabemos que nossa saída está no alto, está no Senhor. A tua palavra diz que todo Judá lhe clamou aos céus, quer dizer, clamou a Deus. O Senhor enviou o seu anjo, então Senhor, nessa manhã, atenda a nossa oração, nosso plano. Acampe anjos, Senhor, ao redor de cada um de nós nesse dia. E vai vitoriando aquelas pessoas que estão precisando de uma intervenção sua nesse dia, nesse momento. É um começo de manhã onde as pessoas vão sair para trabalhar, para resolver problemas. Eles precisam, Senhor, da tua orientação, da tua mão poderosa. Coloque anjos na frente de cada um de nós. E lute as nossas guerras, Senhor, e nos dê vitória. Nós te oramos e te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém? Bom, gente querida do meu coração, termina aqui mais um Café com Deus. Deus abençoe sua vida, seu lar e sua família. E amanhã vamos estar de volta. E vamos se permitir em mais uma reflexão da Palavra de Deus. Devocional diário para abençoar a sua vida. Deus abençoe. Jesus.